A agenda do universo trabalhista no Congresso Nacional inclui diversos itens, como a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário, a proteção do trabalhador em casos de demissão sem justa causa e as contratações terceirizadas. Temas que provocam muita polêmica e exigem muita negociação. Sobre esta agenda, eu converso agora com o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado pela sua presença no Palavra Aberta. A jornada semanal de trabalho do brasileiro é muito alta? Sandri, bom que o telespectador possa compreender, né, um pouco mais sobre esse tema, jornada de trabalho no nosso país. Além das 44 horas semanais constitucional, nós temos ainda o advento da questão da hora extra, né? Então, nós estamos num país, né, que se faz muita hora extra ainda, né? Se tu somar o tempo que o trabalhador tem de deslocamento de casa para o trabalho, né, mais da volta, mais o tempo que ele fica dentro das empresas, isso é uma jornada, né? Porque nós estamos falando aqui de jornada mesmo, né? Então, você vê, a jornada que ele tem que fazer para realmente no trabalho ainda no nosso entendimento, muito alta, né? Então, ao discutir a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, nós estamos falando aí de criação de novos postos de trabalho, mas também de dar uma condição de vida melhor para o trabalhador e, consequentemente, mais uma vida melhor para a sociedade. Por que nós colocamos a questão social, né? Porque envolve a condição de vida hoje do trabalhador. O trabalhador está sendo adoecido no local de trabalho, coisa nunca vista, num período mais curto, aí, talvez de 5 ou 10 anos. O trabalhador hoje, no trabalho, se acidenta muito, perde vida ainda, mas tem as doenças por esforços repetitivos, né? Que isso tem um custo muito alto a nível do governo, para a INSS e essa situação toda. Então, envolve a questão da redução da jornada de trabalho, esse componente social importante que, ao diminuir o trabalhador exposto a esse local de trabalho insalubre ou em condições realmente de periculosidade, né, nós vamos dar uma condição melhor para o trabalho e, consequentemente, melhorar a condição social disso, né? Então, discutir jornada de trabalho não é só o tempo especificamente que o trabalhador fica dentro da empresa, mas levar em consideração o tempo da jornada que ele tem que ir para o trabalho, se nós colocar aí o tempo que ele tem para estudo também, então se fica o trabalhador, quando vai ver para o descanso, especificamente para ele ter condições físicas de retornar ao trabalho novamente, isso vai cada vez diminuindo mais e vai causando um estresse e um cansaço cada vez maior no trabalhador, e o trabalhador cada vez mais jovem está ficando, às vezes, impossibilitado de trabalhar. Então, discutir jornada de trabalho não é simplesmente, no meu entendimento, baseado na questão econômica, simplesmente entre capital e trabalho, e sim num conjunto de ações que, no meu entendimento, a gente já deveria ter avançado, talvez, aqui no nosso país para 36 horas, dado o advento do avanço tecnológico também. Então, essas são questões importantes e nós esperamos que nós possamos colocar nesta agenda que nós esperamos trazer agora para o Congresso a partir do segundo semestre, né? Nós acabamos aí de votar o Código Florestal, esperamos realmente que a pauta dos trabalhadores possam ter prioridade aqui no Congresso, que infelizmente ainda nesse período aqui a gente não conseguiu entrar nessas questões mais do mundo do trabalho mesmo. Uma curiosidade, como é que é a jornada de trabalho do brasileiro em comparação com outros países, principalmente os desenvolvidos? Se nós pegar a nível da Europa, né, e ter mesmo então, nós temos aí uma carga horária baseada em torno de 40 horas, 36 horas, 18 horas, né? Então, o Brasil ainda é um país aí, talvez, que tenha uma carga horária bem excessiva, exatamente, não só pela questão da Constituição, mas pela questão do advento, como coloquei antes, da hora extra. Deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, o fim do fator previdenciário é outra bandeira importante dos trabalhadores nesse momento? Nós temos colocado isso, é bom que a gente tenha essa compreensão. Eu sou sindicalista, sou metalúrgico, sou oriundo dessa categoria importante, que é a categoria metalúrgica. E tu veja bem, o trabalhador, no momento da sua aposentadoria, dependendo da sua idade, ele vai perder em torno de 60%. Né?
Tem umas coisas assim meio esquisitas no nosso país, é que quando o trabalhador vai usufruir do direito, ele perde o outro. Né? Quando que tu vai usufruir da sua aposentadoria, que tu trabalhou um determinado tempo, que é o momento que tu vai precisar realmente de ter um salário em condições de tu viver o restante da sua vida, tu tem essa redução drástica no seu salário. E tu vê, de todos os segmentos na sociedade, o trabalhador é que tem isso. Né? Nós pegamos todos os outros segmentos, nós mesmos, hoje, temos essa condição de ser deputado, mas outros segmentos da sociedade não há. Não há fator previdenciário, se aposenta pela integralidade do salário. Então, essa discussão é uma discussão importante, porque ela se traz também do ponto de vista da economia e da questão social e do direito dos trabalhadores. Tu veja bem, se coloca que o trabalhador, ao se aposentar, né, mais novo, ele teria que ter um desconto na sua aposentadoria, porque o INSS teria dificuldade, essa coisa toda. E a perspectiva de vida do trabalhador está aumentando. Então, tu veja bem, se aumenta a perspectiva de vida, no meu entendimento, o trabalhador teria que ter mais dinheiro. Porque ele mais vai tempo ganhando menos. Entendeu? Então, ele teria que ter mais dinheiro, porque se ele vai viver mais, o tempo de vida dele, ele teria que ter mais dinheiro no bolso exatamente por essa questão. Então, aqui se faz o contrário. Aumenta-se a perspectiva de vida, diminui a possibilidade de ganho da pessoa. Então, achar o equilíbrio entre a questão do fator previdenciário e a condição de sustentabilidade do INSS é isso. Agora, no meu entendimento, como é que se busca isso? Com desenvolvimento. Né? Nós temos que cada vez mais ter o jovem em condições de trabalho, né, para que a sociedade como um todo possa garantir, de fato, a condição de uma aposentadoria cada vez melhor. Então, nós partimos sempre desta visão de que tem que acabar com o fator previdenciário. Por que tem que acabar o fator previdenciário? O nosso entendimento é esse, o básico do entendimento é esse, porque ele é, no meu entendimento, um dispositivo totalmente injusto e fora dos procedimentos normais de uma lei. Tu não pode usufruir do direito da aposentadoria e, por isso, perder salário. Né? Então, acho que nós não devemos continuar com essa prerrogativa e com esse expediente, porque é realmente, talvez, uma das piores coisas que foi feita aí no nosso país nos últimos tempos. Agora, deputado, o que pode ser feito também para proteger o trabalhador da demissão sem justa causa? Nós temos aqui, tramitando aqui no Congresso, a Convenção 158 da OIT. Né? A Convenção 158 da OIT, ele trata exatamente das demissões imotivadas, né? Ou seja, protege o trabalhador para que ele não seja surpreendido ao chegar no seu local de trabalho e ser demitido sem razões alguma, sem explicação, simplesmente alguém chega lá e diz, essa ordem, como eu digo às vezes, né, na categoria, essa ordem veio de cima. O cara vai saber de cima, né, aonde. E vem a ordem e o trabalhador é demitido, e hoje nós temos o expediente da rotatividade. Né? A rotatividade hoje ela se torna um mecanismo das empresas de reduzir o salário também e poder também ter um controle maior sobre o trabalhador, né? Um trabalhador que realmente às vezes se move mais, se destaca do ponto de vista de reivindicação, de colocar as questões do trabalho, do seu local de trabalho em discussão, esse trabalhador é visto, como é que se diz assim, não é bem visto às vezes nas empresas e é demitido. Então, a 158, ao contrário do que dizem alguns segmentos empresariais que vai dar estabilidade, não vai dar, ele apenas vai regrar a forma de ser demitido e nós não vamos, ele coloca e regulamenta de como vai ser a demissão. Pode demitir, pode fazer todo, mas tem um critério, tem que justificar, então, por que está se demitindo esse trabalhador. Então, ele não dá uma estabilidade, apenas cria uma regra de como tu pode demitir e não deixa liberadamente, dá o prazer exatamente do, como é que se diz assim, do mau humor ou do bem-humorado empresário para demitir um trabalhador. Então, essa, a 158, é uma convenção da OIT, e o Brasil tem sendo OIT, então nós achamos que deve cumprir a 158. Em relação à contratação de terceirizados, quer dizer, é uma forma também que o empresariado acaba utilizando para informalizar o trabalho formal? Na verdade, nós deveríamos caracterizar a terceirização como precarização do trabalho. Acho que essa é a grande questão. Porque no momento que se contrata um terceirizado, ele, na verdade, vai desenvolver a mesma função que um trabalhador fosse contratado normal. Então, no momento que ele vai trabalhar, às vezes, numa condição insegura, numa condição insalubre bem maior, com salário menor, com questões realmente totalmente
desprovida dos direitos que a empresa que está prestando esse serviço tem em condição a outra. Desculpa. Então é isso, acho que a terceirização é sinônimo de precarização do trabalho. Tem que ser combatido também. Eu acho que nós estamos aqui no Congresso tentando resolver isso. Há uma comissão, mista aqui, uma subcomissão na Comissão do Trabalho, né, convocada aqui por alguns deputados, para o presidente da Casa, e nós esperamos, então, juntar todos os projetos que tratam da questão da terceirização e buscar um caminho e discutir também com o governo, já que as empresas do governo são as empresas realmente que têm uma terceirização bastante grande, e nós precisamos discutir com esse ente que emprega muito também a questão da terceirização. Ok, deputado, muito obrigado. O assunto é muito interessante, mas a gente tem pouco tempo, infelizmente, aqui. Até o próximo Palavra Aberta.